preventiva e preso cautelarmente a 5 meses, a medida cautelar, aos olhos da defesa, é medida que se impõe. Considerando ainda que o pleito liberatório está em consonância com o artigo 315 do Código de Processo Penal, cumulado com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, bem como está alinhado com a orientação jurisprudencial uníssona do STJ e do STF, pois há elementos capazes de demonstrar que medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o processo. Repito, o mesmo é réu primário, possui ocupação lícita, residência física, portanto, perfeitamente cabível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Razão pela qual requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, aquelas especialmente previstas no artigo 319, incisos 1, 3, 5, 6, 9, cumulado com os artigos 282, 1 e 2 e parágrafo 1º do Código de Processo Penal, a fim de que o Fábio seja posto em liberdade, mediante a expedição e consequente alvará de soltura. É a manifestação da defesa. Com a palavra, o Ministério Público. Muitíssimo obrigada, Excelência. Excelentíssima desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, a pessoa de quem cumprimento a todos desta primeira Câmara Criminal. A excelentíssima doutora Jaqueline Bess, aceito a retificação na data feita pela prisão, Vossa Excelência disse 26 de janeiro de 2024, e a renovação da mesma, 5 de março, salvo engano, foi isso que eu vi. Então, retificado pelos números corretos que Vossa Excelência acabou de dizer, não muda nada, só vamos lhe prestigiar, mas não há mudança em nada, mas é bom que se um prestígio seja dado à defesa. Então, veja bem, então foi feito a prorrogação, agora recente, no mês de março, certo? Março, abril, maio, estamos no comecinho de junho, então estamos dentro do prazo. O paciente de Vossa Excelência, ele não merece ser atendido nas suas alegações. Por isso a gente pediu o improvimento do apelo, ou seja, do habeas corpus, que a senhora tão bem elaborou. Muito bom o seu trabalho. Mas veja por quê. Está aí dos autos que o paciente está sendo acusado de, na noite de 20 de janeiro de 2024, por volta das 22 horas e 50 minutos, na rua Sabino Montes, São João do Tauap, Fortaleza, Ceará, ter juntamente com os corréus Lucas César Gomes Silva, vulgo Cremosinho, e Ícaro Mateus Pereira de Abreu, vulgo Bafo, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de esforço, foram responsáveis pelo homicídio mediante disparo de arma de fogo da vítima Vinícius Gabriel Vieira Magalhães. Segundo notícia, a denúncia, a motivação do crime foi por um prévio desentendimento da vítima com o cunhado do ora paciente. Ao se manifestar acerca do pedido de convenção recente da prisão preventiva, em preventiva, o juiz se manifestou às folhas 14 e 17 da seguinte maneira. Dito isso, necessário destacar-se que a autoridade policial apresentou relatório final de inquérito policial de número 0200498821, 2024, 8.86060296, indiciando o representado Francisco Fábio Gomes Melo, além de Lucas César Gomes Silva e Ícaro Mateus Pereira de Abreu, pelo homicídio de Vinícius Gabriel Vieira Magalhães, sendo ele, em tese, o comandante maior na conformidade na comunidade do Lagamar, da facção Guardiões do Estado, GDE, entre parênteses. Ademais, o Ministério Público informou ter denunciado Francisco Fábio Gomes Melo, além dos partícipes, apontando
aumentando ainda a periculosidade social do representado, tendo em vista que ele responde a outro homicídio ocorrido no dia 11 de maio de 2023, no bairro São João do Tauá. Fato que se imputou seu envolvimento com a organização criminosa GDE. Processo é número 0203-020-55-2023, 8.060296. Importa ressaltar que o representado ostenta antecedentes criminais e indicam propensão à prática criminosa. Isso aí está nas folhas 380 e 383 dos autos. Sugerindo a segregação cautelar, se mostra necessário para fins de garantir a ordem pública, devido a haver fortes indícios de que ele concorreu para os fatos descritos no inquérito e pode encontrar os mesmos estímulos para cometer outras práticas criminosas, caso volte à liberdade. Ademais, conforme demonstrado pela autoridade policial, a dificuldade de localização em endereço certo gera risco de instrução criminal, o que robustece a necessidade de mantê-la encarcerada. Assim sendo, verifico o preenchimento dos requisitos pressupostos exigidos pelo artigo 312, quais sejam prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Adiante. Notadamente, diante do fato do ora paciente responder, aqui já é um comentário do Ministério Público, responder por outro crime de homicídio, conforme a própria defesa aí, a doutora Jaqueline falou, realmente ele defende por outro crime, e aqui nós mostramos outros também, além de droga, tudo em maio de 2023. Assim, o próprio Tribunal de Justiça já disse aqui que inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública nos termos do artigo 312 do Processo Penal, não se aplicando o enunciado sumular número 444 do STJ, a súmula 52. São algumas pinceladas no processo de habeas corpus que o Ministério Público faz, apenas no sentido de pedir à primeira Câmara Criminal que receba, mas julgue improvido o presente habeas corpus. É o que, mais uma vez, ratificamos e reiteramos agora, retornando a palavra à sua excelência, desembargador Mário Parente, para os devidos fins de direito. Obrigada. Devolvo a palavra à relatoria da desembargadora Lígia. Gostaria de saber se as partes se contentam só com a leitura do projeto de ementa. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Sem objeção, excelência. Ouçamos, então, o projeto de ementa. Ementa, penal e processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, prisão preventiva, ausência dos requisitos da custódia preventiva, descabimento, garantia da ordem pública, antecedentes criminais desfavoráveis, periculosidade concreta do paciente, risco de reiteração delitiva, aplicação da súmula número 52 do TJCE, substituição por medidas cautelares, inadequação, constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada. Número 1. A custódia cautelar foi devidamente decretada com base na garantia da ordem pública, em virtude do modus operandi do crime, que foi cometido no contexto de facções criminosas, mediante o emprego de extrema violência contra a vítima, bem como em razão do periculo libertatis oferecido pelo paciente, uma vez que ele registre em seu desfavor outra ação penal pelo crime de homicídio, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, sendo necessária a decretação da medida extrema para a garantia da ordem pública. Dessa forma, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea e na inexistência dos requisitos ensejadores da preventiva no caso concreto. Aplicação da súmula 52 do TJCE. Número 2. Diante dos fundamentos utilizados pelo juízo primeiro para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente,
manifesta-se claramente inadequadas e ineficientes a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, afigurando desproporcional e materialmente necessária a custódia cautelar do acusado para a salvaguarda da ordem pública, ordem conhecida e denegada. É o meu voto. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Confirmo o voto já lançado anteriormente, acompanhando a relatora. Como vota a desembargadora Silvia? Também confirmo o voto do relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Próximo processo, ainda em sede de habeas corpus, é o do item 22 do roteiro. Chamo o habeas corpus de número 627098, dígito 29.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Charles Ronaldo de Menezes Oliveira. Paciente Raimundo Nonato Silva Moura. Impetrado Juiz de Direito da Comarca de Itapajé. Sob relatoria do desembargador Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Obrigado, Excelência. Inicialmente, eu gostaria que fosse indagado ao advogado, doutor... Não consta aqui no nome. Charles, né? Pois é. E ao doutor Charles e a doutora Magnólia se dispensa a leitura do relatório. Alguma objeção por parte da defesa ou do Ministério Público? Não, Excelência. Não, Excelência. Assim sendo, concedo a palavra nesse momento a Sua Excelência, o doutor advogado do paciente, doutor Charles Ronaldo de Menezes Oliveira, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Cumprimento cordialmente a todos os desembargadores e desembargadoras aqui presentes, a douta Procuradora de Justiça, a doutora Maria Magnólia, a representante da Defensoria Pública, os colegas advogados e demais presentes. Eu chamo a atenção aqui na minha sustentação oral para esse caso específico, porque me vem à tona de que o juízo de primeira instância, ele menciona sempre que o réu estaria foragido. Isso é perfeitamente identificável no presente habeas corpus, mas eu chamo a atenção também para os senhores e as senhoras de que o paciente ele fora condenado por tentativa de homicídio naquela mesma comarca, ou seja, em Itapajé, onde, em 2015, aquele juízo de execução penal, agora então juízo de execução penal, declinou a competência para a comarca de Ibaretama, a partir do momento que o então apenado anexou nos autos um comprovante de endereço de titularidade da sua esposa. Portanto, o juízo de primeira instância, ao afirmar que o paciente estaria foragido boa parte, ou praticamente durante toda a instrução processual, a defesa entende que não é motivo, porque o réu não estava e nunca esteve foragido. Chamo a atenção para os senhores de que a ação penal que lá tramita, o paciente responde pelo artigo 121 caput. Certo? Ele é idoso, nunca esteve foragido, devidamente comprovado nos autos, inclusive fora anexada a decisão de declínio de competência. E na pronúncia,
onde, em sede de memoriais, eu pedi a revogação da prisão preventiva, aquele juiz, ou seja, a comarca de Itapajé, disse, abre aspas, o réu esteve foragido durante a maior parte da instrução processual, o que foi devidamente comprovado por meio de documentos que o réu não estava foragido, ele estava residindo em Ibaretama. Então, essa flagrante ilegalidade, ao fundamentar a decisão de que o réu estaria foragido, a defesa entende que não é cabível. Vale ressaltar também que durante a fase de inquérito da presente ação penal que lá tramita em Itapajé, não se tem, nesse bojo do inquérito, nenhuma comprovação de que a autoridade policial tivesse empreendido esforços para localizar o réu. Isso chama atenção porque o réu residia, na época, numa comunidade, numa localidade limítrofe entre Umirim e Itapajé. E 3 testemunhas dessa ação penal residem, uma delas na mesma localidade, a outra numa localidade vizinha e a terceira numa localidade um pouco mais afastada. E essas 3 testemunhas, elas foram ouvidas por meio de carta precatória na comarca de Umirim. Portanto, repito, não se tem nenhum documento nos autos que comprove que o réu estaria foragido. E aí eu faço, com todo respeito, eu pego uma das palavras da doutora Maria Magnólia. Em se tratando de um réu idoso e residindo atualmente em Ibaretama, por mais que ele já tenha sido condenado e a pena já devidamente cumprida por tentativa de homicídio, não há que se falar em perigo, ou seja, aquela comunidade de Itapajé, ela, abre aspas, estaria protegida, tendo em vista que o réu reside em Ibaretama. Portanto, a defesa vem pela 4ª vez, nós tivemos um habeas corpus protocolado aqui neste juízo, onde a ordem foi denegada, fomos para a instância superior, onde também não logramos êxito. Em sede de memoriais, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva. Diga-se de passagem que a decisão de pronúncia não foi protocolado nenhum recurso, então a ação penal se encontra apta para dar prosseguimento à fase de júri. Então, a defesa requer que a justiça seja feita nesse momento e todo o meu argumento trazido aqui para os senhores e as senhoras foi de extrema lealdade processual. Tudo que foi dito está devidamente comprovado nos autos. Esses são os termos. Obrigado pela atenção e eu devolvo a palavra ao presidente dessa egrégia turma. Concedo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo doutor Ronaldo de Menezes, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. A defesa, por Vossa Excelência apresentada, é frágil. Por quê? Porque são 18 meses, desculpe, 18 anos. 18 anos em que o cidadão encontra desaparecido, ou seja, não está na comarca de Itapajé. E agora, somente nessa fase de execução, ele se apresenta na comarca vizinha. Mas, realmente, o juiz tem razão quando ele coloca que é não sabido por mais de 18 anos, tendo aparecido... Isso aqui são palavras lá que estão nos autos. Quando o perigo mora 312, Código de Processo Penal, é imperioso destacar o perigo de fuga em que pese os argumentos defensivos. O réu restou em lugar incerto e não sabido por mais de 18 anos, tendo aparecido, aí bota vírgula, curiosamente, somente quando a execução da pena do crime diverso foi declarada extinta. Caso realmente tivesse interesse
em colaborar com a instrução, teria se apresentado perante o juízo em momento anterior. Não acompanha a espécie da defesa nesse mesmo comprovante de sua possível residência fixa aventada no bojo das fundamentações. Ou seja, 18 anos. Lógico que a testemunha vizinho, se fizer presente, não tem explicação mesmo, então assiste razão ao juiz de direito de primeiro grau no seu trabalho, apesar do cidadão paciente, senhor Raimundo Donato Silva Moura, já ser idoso, ter tido um AVC, a decisão encontra fundamento legal, e dessa maneira nós vamos manter o nosso parecer pelo conhecimento do presente, mas pela denegação da ordem, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Carneiro Lima. E retornando a palavra à sua excelência, o desembargador Mário Parente, para os devidos fins. Obrigado, excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu gostaria de ler o procedimento, acho que é suficiente que fosse negado as partes deles também. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? Não, De excelência. acordo, excelência, de acordo, sem objeção. Ouçamos, então, o projeto de ementa. Habeas corpus penal, processual penal, homicídio simples. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão preventiva. Tese e ausência de fundamentação, inocorrência. Persistência dos fundamentos que levaram à decretação da medida extrema. Periculosidade social do agente evidenciado pelo modus operandi. Garantia da ordem pública. Paciente temido pela comunidade local. Evasão do distrito da culpa. Aplicação da lei penal. Conveniência da instrução criminal. Paciente que permaneceu foragido durante o desenrolar do feito originário. Incidência da súmula número 2 do TJCE. Substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Insuficiência. Condições pessoais favoráveis e relevância. Decisão devidamente fundamentada. Constrangimento legal não evidenciado. Ordem conhecida e denegada. 1. Paciente pronunciado por infração ao crime previsto no artigo 121 caput do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única Criminal da Comarca de Itapajé. 2. No tocante à tese de ausência de fundamentação do decreto preventivo, destaco que a segregação cautelar deve estar pautada pela excepcionalidade demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos elencados nos artigos 312 seguintes do Código de Processo Penal, somando-se a constatação de ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Ademais, nos procedimentos de competência do Tribunal do Júri, o Código de Processo Penal prevê expressamente que na decisão que pronuncia o réu, o juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. 3. Da análise do deciso, observou-se que o magistrado de piso justificou a custódia cautelar do paciente em razão da sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi adotado na prática delitiva e pelo fato de já haver sido condenado definitivamente pela prática de outro crime de homicídio, o que se constatou após consulta ao sistema Cancún. Processo número 005662, de 06.2014.8.06.0 4. Ademais, destacou-se que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública e para a segurança da comunidade local, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo relataram que ele pertence à família dos Couros, localmente conhecida pelo envolvimento em desavenças na região, além do fato de duas testemunhas terem optado por não prestar depoimento na presença do paciente, o que reforça que a sua eventual soltura pode causar insegurança na comunidade. 5. Outro sim, o magistrado de primeiro grau salientou que o paciente esteve foragido durante a maior parte da instrução processual, uma vez que, logo após o crime, ele teria se evadido do distrito da culpa e não foi mais visto na localidade, o que atrai a incidência da súmula número 02 do TJCE. 6. Por derradeiro, verifique ser inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Estas se apresentam inadequadas e ineficientes, tendo em vista
que os fundamentos utilizados pelo juiz primeiro para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente se mostram proporcionais, sendo materialmente necessária a sua custódia para a salvaguarda da ordem social, de modo que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese 7, ordem conhecida e denegada. Este é meu voto, excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia Soares. Eu vou continuar com o meu raciocínio, vou acompanhar o relator. Eu ratifico o meu voto provisório também, acompanhando o entendimento do eminente relator. Como bem pontuado, não há o que reformar, né, ou modificar da decisão do juízo. Os fundamentos encontram-se bem postos. Proclamo o resultado conhecido o habeas corpus e denegado por unanimidade. Na sequência, temos o habeas corpus do item 28. O qual traz o número 625099, dígito 41.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, Dr. Yohari Bezerra Fernandes. Paciente, José Vanderlano dos Santos. Impetrado, juiz de direito do 5º Núcleo Regional de Custódia de Inquérito, sede Sobral. Relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, a quem conceda a palavra. Eu perguntaria às partes se dispensam a leitura do relatório. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? De acordo, excelência. Sem objeção, excelência. Ok. Não havendo manifestação contrária, concedo a palavra de pronto à Sua Excelência, o doutor advogado Yohari Bezerra Fernandes, para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa do paciente José Vanderlano dos Santos, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde ao doutor, desembargador presidente Mário Parente Teófilo Neto. Boa tarde à desembargadora relatora Silvia Soares de Sanóbrega. Boa tarde à desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Boa tarde aos demais desembargadores presentes nessa sessão. Boa tarde também à nobre Procuradoria Maria Magnólia Barbosa da Silva. Meus cumprimentos à coordenadora da primeira Câmara Criminal, a doutora Larissa Salles. Cumprimento também aos demais servidores presentes nesta sessão de julgamento, seja de forma virtual ou presencial, bem como os colegas advogados que ainda estão presentes aguardando a sua vez. Excelências, eu tomei cuidado e solicitei uma reunião com os desembargadores votantes no presente habeas corpus, a relatora, a doutora Silvia, o doutor Mário Parente e a desembargadora Lígia. E obtive êxito, né, nessa reunião com os 3 desembargadores. De fato, é um habeas corpus não tão comum pela defesa, e acredito também que não seja tão comum perante o segredo tribunal, face diversas irregularidades que a defesa, pelo menos no entendimento deste impetrante, alega em relação ao processo que está tramitando junto ao juízo de piso. E vou explicar para vocês ponto a ponto. Na verdade, são 7 teses, conforme até a própria Procuradoria, quando emitiu o parecer, pontuou de um por um. Também não foi a doutora Maria Magnólia, foi a doutora Adriana, né? Mas, de qualquer... Adriana não, perdão. Vou falar o nome da doutora também. Maria do Socorro Brito Guimarães, mas que também mando meus sinceros abraços e cumprimentos. Então, as teses, primeiro eu irei falar rapidamente de cada uma e depois eu irei discorrer mais aprofundado. A primeira tese
que eu, inclusive, inicio o presente remédio heróico, é o cerceamento de defesa, conforme eu bem demonstrei durante todo o habeas corpus e também perante reunião com Vossas Excelências. O paciente foi preso dia 13 de setembro de 2023. A defesa protocolou um pedido de habilitação nos autos, tanto no inquérito policial, que no caso foi habilitado, bem como no pedido de prisão preventiva, e após praticamente um mês, o juízo de primeiro grau decidiu em indeferir o acesso da defesa aos autos. O que causa estranheza o acesso do impetrante no referido procedimento é que os 3 acusados estão presos. O José Vanderlano dos Santos, ora paciente, está preso junto a o P de Itaitinga 4, né, a antiga CPPL 4. O outro corréu, o Gedeilson Paulo da Silva, está preso na UP de Sobral. E o outro corréu, Alexandro Matias de Castro, está preso na UP Sobreira Amorim, aqui em Itaitinga. Entende a defesa, com as devidas vênias, mas se já foram cumpridos todos os mandados de prisão, todos os mandados de busca e apreensão, não há o que se falar mais em manter um processo desse em sigilo e não autorizando o advogado a ter acesso a nada do processo. O impetrante não teve acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, não teve acesso inclusive, para a gente poder impetrar o presente habeas corpus e ele poder ser conhecido, o juiz emitiu uma certidão, na verdade, a secretaria, a servidora emitiu uma certidão só com uma lauda, e essa certidão está dentro dos autos, com o fundamento decretando a prisão preventiva em desfavor do paciente. E eu vou destacar, inclusive, nesta decisão /certidão que o juiz anexou nos autos, tem uma situação que realmente eu não consegui entender. Eu acho que houve um grande equívoco do juízo de Pisa e eu vou explicar. O juízo, quando ele decretou a prisão preventiva, ele colocou na certidão o seguinte, abre aspas, a manutenção do representado em liberdade traz sérios riscos à ordem pública, por se tratar de prática de delito extremamente grave. Aí ele colocou em parênteses, 3 crimes de homicídio, consumado e um tentado. Sobretudo porque, no caso em Testilha, há fortes indícios de que a motivação dos crimes se deu pela disputa pelo comando do tráfico. A defesa ficou realmente sem entender, porque neste processo o paciente está sendo acusado de um homicídio consumado contra a vítima Carlos Augusto Bezerra de Carvalho e uma tentativa de homicídio contra a senhora Ricardene Souza da Silva. E só. Então, a defesa não entendeu por que o juiz decretou a prisão preventiva, indicando que o paciente está sendo acusado de 3 homicídios, mais um homicídio tentado. Eu acredito que houve algum equívoco do magistrado quando da decisão que decretou a prisão preventiva. Outro fato que merece bastante atenção de Vossas Excelências é a questão do excesso de prazo para a formação da culpa. O paciente, conforme foi dito, foi preso aos 13 de setembro de 2023. A presente data, para a defesa, não existe nenhum andamento da marcha processual. Por que eu vou falar para a defesa? De acordo com as informações prestadas pelo juízo de piso, informações estas que estão em sigilo, ou seja, o impetrante não teve acesso à ação penal, ao pedido de prisão preventiva e nem às informações do juízo de piso, o impetrante teve acesso. Ele está em sigilo dentro do HC. Então, mas a Procuradoria teve acesso e nas folhas 388 do parecer da Procuradoria, a procuradora ela cita aqui uma cronologia dos atos. Então, ela cita
Cronologia dos atos. Oferecimento da denúncia, 24 de julho de 2023. Decretação da prisão da preventiva, 30 de 8 de 2023. Recebimento da peça acusatória, 2 de 10 de 2023. Intimação do paciente, 30 de 10 de 2023. Remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das defesas preliminares, 28 de 11 de 2023. Lembrando, Vossa Excelência, que no final de outubro eu já havia me manifestado e protocolado a procuração em todos os processos em Itapipoca. Não foi deferido o acesso da defesa nos processos e o magistrado ainda intimou a Defensoria Pública, já tendo a minha petição lá com a procuração. A defesa do paciente foi apresentada dia 7 de fevereiro de 2024. Houve a ratificação do recebimento da denúncia dia 15 de fevereiro e a audiência de instrução foi designada, conforme a informação aqui, para o dia 10 de junho de 2024. Agora eu indago para Vossas Excelências. Como é que este causídico vai ter acesso a todas essas informações, vai apresentar a defesa, vai ter ciência da denúncia, vai poder fazer uma defesa digna do paciente, se não foi autorizado, não foi deferido acesso nenhum. O único procedimento que este causídico teve acesso foi o inquérito policial, que hoje, atualizando para vocês, o inquérito policial possui 182 laudas. A ação penal e o pedido de prisão preventiva, a defesa não teve acesso. Então, para a defesa, para o impetrante, não tem denúncia, não tem recebimento da denúncia, não tem audiência designada e, consequentemente, há, sim, um excesso de prazo para a formação da culpa, pois já que o paciente está preso desde o dia 13 de setembro de 2023 e a defesa não restou intimada para nenhuma audiência, com certeza a morosidade processual se dá por culpa do Estado e não por parte da defesa. Acrescento ainda, Excelência, que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão / mandado de prisão na residência do paciente, que o mesmo reside na comarca de Fortaleza, foram apreendidos diversos celulares que não estavam no bojo do mandado de busca e apreensão. Isso a defesa cita de acordo com as informações dos familiares, porque, repito, a defesa, o impetrante, não teve acesso sequer à decisão do mandado de busca e apreensão. Excelências, de acordo, inclusive, como eu falei para vocês, para Vossa Excelência, teve essa decisão do juiz /certidão de uma lauda que a defesa teve acesso dos 3 homicídios e a tentativa. E a defesa não vislumbrou, de acordo com essa decisão /certidão, fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Porque, de fato, inclusive, essa decisão está totalmente equivocada. Pois, repito, na presente ação penal, o paciente está sendo acusado de um homicídio e uma tentativa. Pois bem, Excelência, por todo o exposto, após essas diversas irregularidades apontadas pelo impetrante, requer que Vossas Excelências concedam a ordem impetrada e, consequentemente, que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. A defesa devolve a palavra ao desembargador-presidente Mário Teófilo. Obrigado. Pois não, doutor. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Obrigada, Excelência. O Ministério Público teve o trabalho de sair observando todas as teses apresentadas pela defesa. As 4 teses aqui estão todas contestadas. Consta das folhas 383 a 401. Total são 18 páginas de pesquisa, de trabalho, de muito trabalho. E a conclusão, Excelência, é pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus. Vamos apenas, nesse momento, ratificar o dito. Não vou fazer igual o advogado, item por item, não farei esse uso da palavra para esse fim.
mas ratifico em todos os itens o que consta em nosso parecer e peço a denegação do habeas corpus, Excelência. Muito obrigado, retorno a palavra a Vossa Excelência e à desembargadora Silvia Soares de Sá, nobre de já os nossos agradecimentos. Obrigado, desembargadora. Pois não, com a palavra, a eminente relatora. Boa tarde. Primeiramente, meus respeitos ao causante doutor Yohari, que fez um trabalho brilhante, procurando os 3 desembargadores para conversar de um por um. Realmente, essa é uma questão. Ele realmente disse tudo. É um pouco complexo, né? Um habeas corpus um pouco diferenciado dos demais. Mas eu vou tentar aqui ler, e essa é, vamos dizer assim, nesse momento, esse é o meu pensamento, né? O raciocínio com relação a isso, vou fazer a pontuação e depois posso fazer alguma consideração a respeito. Gostaria de saber se poderia ler somente a proposta de ementa. Ela está bem... Alguma objeção? Sem objeção, Excelência. Sem objeção, Excelência. Pois não. Ementa penal, processual penal, habeas corpus, homicídios qualificados, 3 consumados e 1 tentado. Tese negativa de autoria, impossibilidade de cognição na via estreita do writ. Alegação de cerceamento de defesa, decisões que obstaram o acesso do impetrante aos autos da representação pela prisão preventiva. Excepcionalidade, ampla defesa postergada. Excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, prazos globais. Complexidade do feito, súmula número 15 do TJ Ceará. Insurgência em face da prisão preventiva do paciente. Fundamentações idôneas e contemporâneas. Gravidade concreta do delito. Modus operandi, risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas, insuficiência, necessidade de reavaliação periódica da condição prisional do paciente. Parágrafo único do artigo 316 do CPP. A ausência de revisão não conduz à revogação automática da prisão preventiva, mas enseja a ordem de reavaliação. Prisão domiciliar, impossibilidade. Habeas corpus parcialmente conhecido, ordem denegada na extensão cognoscível, mas com determinações. 1. No caso, pretende a defesa a liberdade do paciente mediante o relaxamento ou revogação da prisão com expedição do alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Para tanto, alega o impetrante cerceamento de defesa, pois teria solicitado acesso aos autos número 0-203-987-94-2023, pedido de prisão preventiva, restando o pleito indeferido. Em seguida, ao noticiar que o paciente se encontraria preso cautelarmente há aproximadamente 7 meses, sem que haja previsão para o encerramento do inquérito policial número 0-203-979-20-2023, sustenta excesso de prazo. Além disso, insurge-se em face da decisão que anunciou o decreto preventivo, bem como da que entendeu pela sua manutenção, considerando-as carentes de fundamentação idônea e extemporâneas. Indica negativa de autoria por insuficiência e contradição de provas. Diz que o paciente possuiria condições subjetivas favoráveis e aponta para a suficiência na aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Defende a ilegalidade da prisão, porquanto não teria sido observado o prazo 90º do parágrafo único do artigo 316 do CPP. Ainda destaca a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, porquanto o paciente possuiria 2 filhos menores de idade, os quais dependeriam exclusivamente de seu sustento. 2. Afasta-se inicialmente o conhecimento da tese negativa de autoria, por insuficiência e contradição de provas, ao passo que tal discussão não pode ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, que se presta a sanar a ilegalidade patente e não admite dilação probatória, precedentes do STJ e do TJ Ceará. 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o caso concreto retrata a inequívoca aplicação do parágrafo 11 do artigo 7º da Lei Federal 8906/1994. Haja vista os autos, que se pleiteiam acesso possuírem diligências
que ainda se encontrariam em andamento, de modo que a concretização do acesso frustraria a finalidade da medida. Nesse aspecto, quanto às decisões objurgadas, não se identifica qualquer teratologia, ao passo que o meritíssimo juiz ponderou, de forma razoável, a aplicabilidade da súmula vinculante número 14, mas fundamentou distinção ao caso em virtude do direito de acesso aos autos não abarcar as diligências sigilosas ainda não concluídas, ou seja, a partir das razões concebidas pela exceção prevista no próprio entendimento sumular. A despeito disso, com o fim de evitar qualquer ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, foi determinada, na ocasião do indeferimento, a expedição de certidão com a transcrição na íntegra da fundamentação do decreto prisional. No que tange à sustentação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial 0203-979-20-2023, impende dizer-se que o CPP não consigna prazo absoluto e improrrogável, devendo a contagem ser realizada de forma global, atentando-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade. Nesse sentido, não configura excesso de prazo a soma aritmética, sendo necessária em determinadas ocasiões uma maior dilação dos prazos processuais, precedentes do STJ e do TJ Ceará. 5. Em caso, para fins de contextualização, o ora paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 1º de setembro de 2023, em razão de fatos apurados em 3 inquéritos policiais. É aí também vamos dizer assim, a singularidade do caso. Prisão preventiva foi em razão de fatos apurados em 3 inquéritos policiais, números 0203-979-20-2023, 0202-62994-2023 e 0201-760-34-2023, referentes a crimes de homicídio, 3 consumados e 1 tentado. Sendo assim, conforme bem destacado pelo meritíssimo juiz, quando do indeferimento do pleito incidental liberatório, nos autos números 00103-1609-2023, os prazos processuais devem ser analisados conjuntamente. Frisa-se a propósito que, no que concerne ao inquérito policial número 0201-76034-2023, que teria como vítima a pessoa de Francisco Ivonildo Medeiros de Oliveira, já houve o oferecimento e recebimento da denúncia, encontrando-se o feito aguardando a realização da instrução criminal, com a audiência já designada para o dia 10 de junho de 2024. A respeito do inquérito policial número 0203-979-20, do qual se apura o homicídio consumado em face da vítima, Carlos Augusto Bezerra de Carvalho, tentado contra Ricardene Souza da Silva, e que ora se insurge a defesa, de fato, ainda se encontra em fase de diligências, as quais foram requeridas pelo parquê 2 vezes, sem manifestação da autoridade policial. Assim foi determinada nova remessa dos autos à delegacia no dia 23 de maio de 2024. 6. Realça-se nesse ponto que o caso em apuração denota certa complexidade, versando sobre delitos de natureza grave e hedionda e com pluralidade de investigados. 3. A súmula número 15 do TJ Ceará, inclusive, dispõe: não há falar em ilegalidade de prisão por excesso de prazo, quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade dos réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. 7. Apesar de não vislumbrar desídia por parte da autoridade judiciária impetrada na condução do feito, apta a caracterizar constrangimento ilegal, na medida em que foram adotadas providências no sentido de instar a autoridade policial para a conclusão das diligências, há também de se ponderar os prazos para a investigação em atenção à efetividade, proteção dos direitos fundamentais do investigado, razão pela qual entende-se como adequado o envio de determinação ao juízo impetrado. 8. Adiante, tem-se que as decisões acerca da prisão preventiva do paciente se encontram plenamente fundamentadas, com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito e pelo risco da reiteração delitiva. 9. É que o paciente estaria supostamente envolvido na prática de 3 homicídios consumados e 1 tentado, em contexto de organização criminosa e por disputa de território para o tráfico de drogas.
haveria ainda a indicação de que os fatos teriam ocorrido mediante disparos de arma de fogo e o paciente supostamente comandaria na condição de chefe a organização criminosa Comando Vermelho, na localidade de Baleia, em Itapipoca. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, legitima-se quando é evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Ainda, a orientação do STJ é no sentido de que o modus operandi da prática delitiva que retrate periculosidade do agente constitui justificativa idônea para a decretação da segregação cautelar. Precedentes. 10. Esse contexto, pois, demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelaria inadequada e insuficiente para o fim da garantia da ordem pública. 11. Frisa-se que a existência de condições subjetivas favoráveis não constitui por si só um obstáculo à prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado com a constatação dos pressupostos legais, como na hipótese. 2. Ademais, é certo que no tocante à tese de ausência de contemporaneidade entre o suposto fato criminoso e a prisão preventiva, é pacífico o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. É necessário, portanto, a efetiva demonstração de que, apesar do lapso temporal longínquo, ainda estão presentes os requisitos do risco à ordem pública, como na espécie. 3. No que concerne a alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva pelo juiz, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, apesar de não ensejar a liberação automática do paciente ante a necessidade de segregação cautelar pela periculosidade específica, suscita a concessão da ordem para a revisão da prisão, pois se observa que a última reavaliação ocorreu na data de 6 de fevereiro de 2024, nos autos números 0011 e 00562-2023, razão pela qual recentemente decorreu o prazo 90º. Destaca-se o entendimento firmado por maioria no STF quando do julgamento das ADIs 6582 e 6581, no qual se consagrou que a inobservância da reavaliação prevista da lei anticrime não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 14. Por fim, no tocante ao pleito de concessão da prisão domiciliar, apresentado em apertada missão, embora conste nos autos registro e certidão de nascimento dos filhos menores do ora paciente, tal premissa não tem um condão por si só de afastar segregação cautelar. É que, na hipótese, a defesa não trouxe ao caderno processual elementos capazes de comprovar que a assistência a ser prestada pelo paciente aos infantes não poderá ser conferida a outro integrante da unidade familiar, não havendo, portanto, qualquer demonstração do pressuposto do artigo 318.6 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que, ainda que fosse comprovada a condição de único responsável pelas crianças, o que não ocorreu, não seria razoável a concessão da benesse ao paciente, especialmente porque o delito dos autos envolveria violência à pessoa. Precedentes desta primeira Câmara Criminal. 15. Habeas corpus conhecido, ordem denegada, mas com determinação ao meritíssimo juiz da Comarca Única Criminal, meritíssima juíza de Itapipoca, para que, acerca da prisão preventiva dos autos números 0203-98794, reavalie a situação prisional do paciente nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. E ao meritíssimo juiz do 5º Núcleo Regional de Custódia de Inquérito, sede Sobral, para que, no tocante aos autos números 0203-97920-2023, diligencie com a autoridade policial no sentido de conferir celeridade na conclusão do procedimento investigatório, com a recomendação de que a delegacia de polícia seja cientificada de que, em caso de novo descumprimento do prazo estabelecido sem qualquer manifestação, poderá haver comunicação à Controladoria Geral de Disciplina, CGD. É esse o meu voto. Eu só gostaria de pontuar, esclarecer, que realmente são 3 inquéritos, uma preventiva. Aqui o doutor Yuhari sempre ele entra contra a autoridade coatora de Sobral, custódia. Quando nós pedimos informação a Sobral, Sobral diz, não, é aqui, é na comarca de Itapipoca.
Aí nós vamos à comarca de Itapipoca requerer informações. Ou seja, existe realmente os 3 inquéritos, a comarca de Itapipoca decretou a comarca reavaliou a preventiva, houve também a concessão da preventiva na comarca de Sobral e Itapipoca reavaliou, e hoje é onde correm os processos, e um deles já tem a denúncia, já está em andamento, e todos são relativos a supostos crimes de homicídio. E, realmente, eu disse aqui de uma forma bem genérica, mas aqui no voto tem, pontuando algumas circunstâncias, realmente tem a ver com a questão de facções criminosas, né, ali pela Praia da Baleia. Entendo perfeitamente a situação do causídico também, aqui presente, mas nesse momento, inclusive, ele conseguiu entrar em um dos processos, né, no caso de um dos inquéritos, o outro, do processo em si, onde tem a prisão preventiva, ela não concedeu, mas concedeu ao advogado a certidão, né, narrativa, onde tem a fundamentação da prisão preventiva. Inclusive, o doutor antes não sabia que ele tinha os 3 crimes, mas, posteriormente, ele até comentou que eu estou habilitado em todos os processos. E também, de outra sorte também, quando veio também um outro pedido com relação a Sobral, a custódia, sempre se faz menção à comarca de Itapipoca. Então, fica uma situação em que são praticamente 2 autoridades coaturas, aqui no caso, né, que poderiam ser encaradas como tal. Mas, nesse momento processual, meu entendimento, inclusive eu vi pelo Ministério Público, tem horas que ele fala com relação à denúncia, mas não é desse inquérito que ele está se insurgindo. Não, em absoluto. É com relação ao outro que já tem denúncia. Repito, um mandado de prisão preventiva relativo a 3 inquéritos policiais. Então, nesse momento, eu vou me acostar às razões também do Ministério Público e, pelas informações que eu recebi, eu acho, nesse momento, a minha decisão é no sentido de manter, mas que a juíza faça a reavaliação, sim, né, com relação ao prazo 90º, através de uma recomendação, e, para o outro juízo, a complexidade da situação, né? Ainda a vara de custódia, que também a gente consegue ver, não sei se ele tem nesse inquérito, o promotor realmente está bem atento e pede que se conclua, né? Mas só que dessa vez tem que se pedir para que se conclua, que sob pena de ser enviado, vamos dizer, à corregedoria da polícia, alguma coisa nesse sentido, porque precisa realmente fazer, se denunciar nesse inquérito aqui, que ele entra. Um deles, como eu disse, o outro já está com denúncia e o outro está aguardando todas as informações sigilosas. Nesse momento, meu voto é pela denegação da ordem. Com essas recomendações. Excelência, eu sei que não é o momento oportuno, eu queria, então, já que eu não tenho acesso aos autos, e a senhora tem, e tem essa audiência para a próxima segunda-feira, dia 10 de junho, então eu indago a Vossa Excelência. Essa audiência é do processo que ele tem preventiva, porque eu não tenho acesso a nada, o juiz não me deixa ter acesso a nada. Então, tem uma audiência marcada para segunda-feira agora, então não tenho ideia. É como eu lhe disse, a preventiva, na verdade, ela diz respeito a 3 inquéritos. Então, com certeza, deve ser com relação a isso. Agora, como é que vão fazer a audiência da próxima segunda-feira se eu não tenho acesso aos autos? A denúncia? Olha, eu não sei quem é o processo, eu não posso lhe dar maiores informações, até porque é sigiloso. O procedimento é inquisitório, está em nível de polícia, investigativo ainda. É porque eu dei. Não, Excelência, tem uma audiência marcada para a próxima segunda-feira. Em razão da denúncia? Penal. Mas existem outros fatos que eu não posso aqui. Pois é, as informações do juízo de Pisa diz que vai ter audiência segunda-feira agora que vem. E eu não tenho acesso, não estou habilitado nos autos. Eu protocolei a procuração e não tive acesso. O senhor poderia se dirigir a Itapipoca e verificar a respeito disso, porque essa informação eu não tenho comentário. Não, eu já fui lá pessoalmente, mas infelizmente, como não, mas quando você tem essa informação da audiência, aí o senhor pode se inteirar, né, no caso, do que se trata. Muito bem. Muito obrigado, boa tarde. Não terminou não, doutor, ainda estamos no julgamento.
Eu só fiz de ligar o microfone. Ah, pois não. Bem, desembargadora Silvia concluiu, né? Ouvi atentamente, tive acesso aqui ao processo. Sem dúvida que esse é um caso, não é só complexo, é muito complexo, né? Porque envolve não só o tipo penal de que se cuida, né? Mas também a questão dos 3 inquéritos, né? Há uma complexidade acentuada em razão disso também. Mas o que vejo é que é importante, é decisivo nesse momento que a defesa ela tenha acesso, cumprindo o mandamento da súmula vinculante 14, que ela tenha acesso àquelas peças cujas diligências já foram realizadas. E, portanto, não há mais sigilo a se resguardar, né? É isso que me parece que a súmula determina, e a lei também, né? Ok, o processo é sigiloso, óbvio que o advogado do investigado não pode ter acesso àquelas diligências que estão em andamento ou que serão determinadas. Mas aquelas em que já houve o seu cumprimento, né? Por que não ter acesso a essas peças? E ainda mais, se há uma denúncia, né? Inclusive já com audiência marcada, como que o réu não pode ter acesso a essa denúncia e, consequentemente, a sua defesa, né? Só fazendo aqui uma pontuação. Esse HC é com relação ao inquérito, que ainda não tem denúncia, entendeu? Não ataca ainda a ação penal, né? Ok. Bom, em todo caso... Com relação a esse inquérito, caso haja, eu acho que o senhor já teve acesso, né, a ele que o senhor disse. Eu não sei se poderia se fazer. O caso da denúncia não está dentro, né, desse habeas corpus, certo? Bom, em todo caso, o que estou a colocar, quer dizer, o cumprimento da súmula vinculante 14, se aplica também a esse caso em que é só o inquérito, não é em relação à denúncia. No tocante ou com relação, repetindo, as diligências que já foram efetuadas, que já foram cumpridas, né? E porque foram cumpridas, não tem mais o sigilo, o réu já está sabendo, não é? E aí a defesa pode sim, né? Tem o direito de ter este acesso. Pois não? O senhor comentou que tem acesso em algum inquérito. É esse que o senhor já tem acesso? Não entendi, Excelência. Pode repetir? Agora em sustentação... A senhora me perguntou qual foi o inquérito que eu tenho acesso, é? Isso. Pronto. Esse inquérito ele tá liberado não só para mim, como qualquer advogado. Ele está liberado no ESAGE. É o número... O inquérito policial é um número... Esse aqui que 020-3979, dígito 20.2023. Esse inquérito está liberado no ESAGE para qualquer advogado. Ele não está em sigilo. Mas deixa eu lhe fazer a pergunta. Esse inquérito, que é esse caso que está se tratando aqui, é o consumado para um e o tentado para a esposa dele. É esse? Exatamente. Tentado para Ricardinho e o consumado para o marido dela. Então, nesse já tem acesso, né? O inquérito, sim, Excelência. A ação penal, não, porque a denúncia está na ação penal e eu não tenho acesso. Mas me parece que o fato, a peça da denúncia, né, o feito que ensejou a denúncia, ou o inquérito em que ensejou essa denúncia, ele não é objeto desse HC, não é isso, doutora Silvia? Não é objeto desse HC. E no caso, não sendo objeto, nós não podemos deliberar sobre isso. No caso, foi a preventiva. E a preventiva abarcou os 3 inquéritos. Sim, sim. E aí a gente pontua, um deles já está correndo. Então, com relação a esse da denúncia, em tese, seria objeto de uma nova, se fosse o caso, uma nova medida, né? Ou uma outra medida, né? Em tese, falando, né? Nós não podemos nos pronunciar sobre uma providência para estancá-la ou não de algo que está fora do objeto deste habeas corpus, né? Temos que nos prender ao que é postulado aqui, sim. Bom, então, continuando no meu raciocínio, né? O que eu iria sugerir à relatora e à base do meu voto seria conceder a ordem no que tange a ter acesso às peças do inquérito. Mas isso me parece que, nesse momento, é desnecessário, porque já há esse acesso
com relação a este inquérito deste habeas corpus, né? Então, seria uma providência inócua determinar. A revisão 90ª me parece clara aqui, que deve acontecer. Vossa Excelência já vem determinando também, né? Que o prazo terminou no dia 6 de maio. E aí, lembrando, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o eventual esgotamento desse prazo não seja numa automática, né, concessão de liberdade, mas o Supremo, inclusive, usa essa expressão. O juízo deve ser instado a cumprir, né? E aí, não atendendo, é que se cogitaria de uma medida mais drástica. Mas Vossa Excelência já vem determinando nesse sentido. São 3, né? Isso. Com eles são 3. Aí ele estaria, no caso aqui, não sei se já tem acesso ao inquérito, né, como mandante, acho que o Rádio já sabe. E os outros 2. Um deles tem todos estão presos, conforme ele aqui falou, mas um deles, inclusive, teve uma alvará de soltura em no Trairi, mas não logrou êxito porque estava justamente com essa outra preventiva. E o outro rapaz tem um que tem agora também um alvará de soltura, mas ele parece-me que também encontra-se preso, né? O ideal é que os pedidos de liberdade sejam feitos pontuais, né? Porque, em sendo feitos pontuais, me parece que há melhores condições de analisar o excesso. Porque se faz mas para vários inquéritos, pode ser que esse aqui haja um excesso, mas naquele não há, não adianta nada conceder liberdade, vai continuar preso, né? Por isso que me parece mais oportuno analisar peça por peça, inquérito por inquérito, no caso, né? Então, voltando, né? A minha manifestação, o meu voto era no sentido de conceder a ordem para que houvesse o acesso às peças dos inquéritos referentes a diligências já realizadas, mas me parece inócuo agora, né? Porque já fora atendida essa súplica. E também com relação à revisão 90ª, Vossa Excelência também já vem determinando. E o ponto fundamental, o ponto maior, que é dizer que está configurado ou não o excesso, não vejo como, nesse momento, se determinar nesse sentido, repito, dada a complexidade dos atos, né, que estão sendo investigados, analisados. Essa não é uma situação comum, foge ao geral das situações, né, aquilo que é mais frequente, e nesse sentido a jurisprudência também já tem pontuado, né, de que haverá de se ter um elastecimento maior com relação ao tempo de informação da culpa, quando há pluralidade de réus, quando há fatos mais complexos que são investigados, né? Não se pode fazer uma conta apenas sob o aspecto aritmético, né? Mas há de se analisar esse viés também. E aí eu acompanho, nesse sentido, o voto de Vossa Excelência. Pois não. Nesse momento, nada obsta que no futuro, né, com relação a um outro fato, com relação até à reapreciação do prazo nonagesimal, com relação a alguma coisa, se venha a apreciar o outro habeas corpus, em outra situação. Nesse momento, eu acho que deve ser mantido a segregação. Eu também acompanho esse entendimento da relatora e concedo a palavra à desembargadora Lígia. É meio confuso, né? São 3 inquéritos, tem uma ação penal já, desses inquéritos já tem um que já foi oferecida a denúncia. Que não é objeto Que deste. não é objeto. Eu acompanho a relatora. Por unanimidade, a primeira Câmara Criminal conheceu do habeas corpus para denegá-lo, porém, posso dizer concedendo a ordem, né, desembargadora Silvia? Concedendo a ordem no que tange ao cumprimento do artigo 316, parágrafo único lá do CPP, né, quanto à revisão nonagesimal, né, quanto à revisão nonagesimal, pela autoridade coatora, nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo é de pauta. Apelação criminal, item 50 do roteiro. Aqui, Excelência. Só um instante, doutora. Apelação de número 200.713, dígito 35,
ponto 2022.8.06.0112. Apelante JL de SBJ. Apelado Ministério Público. Temos assistente aqui de apelação F de SC. Relatoria do desembargador Carneiro e revisão da desembargadora Silvia. Conceda a palavra ao desembargador Carneiro Lima. Presidente, eu gostaria que fosse tagada a doutora Bruna e a doutora Magnólia, se dispensa a leitura do relatório. Alguma objeção? Sem objeção, Excelência. De acordo, Excelência. Sendo assim, já concedo a palavra à Sua Excelência, a doutora Bruna Hanna Cruz Queiroz. Perdão, ela está com assistente de acusação, perdão. Exatamente. Pois não, então, com a palavra, o Ministério Público. Calma aí, Excelência. Quem é o apelante? JL de SBJ. Mas me parece que não tem. Pois é o MP apelado. Não consta aqui o patrono do apelante. Hoje está presente o patrono de JL de SBJ. Mas não está presente. Não está. Fério Cruz Bezerra, meu nome que consta aqui nos autos. O apelante é JL de SBJ, que é o apelante, né? A doutora Bruna, ela é advogada do assistente ela é assistente de apelação, no caso, né? Excelência, eu retiro a pedida de sustentação. Na qualidade de titular da ação penal, eu retiro o pedido de assistência em prol da ampla defesa. Ok, doutora Bruna? Não temos o advogado da apresentação do apelante. Prejudicada, então. Fica prejudicada, sim, a sustentação fica prejudicada. Perfeitamente. Então, proceda-se o julgamento de forma monitora e com prejudicado. Então, devolvo a palavra. Vamos ferir o princípio da ampla defesa, correto, doutora Bruna? Devolvo a palavra, então, ao eminente relator, Francisco Carneiro Lima, para, se achar cabível, ler a proposta de emenda ou voto. Eu leio a proposta de emenda, Excelência. Alguma objeção quanto à leitura do projeto de emenda? Estou de acordo. Tem nenhuma. Com a palavra, o eminente relator. Sim. Penal, processual penal, apelação criminal, violência doméstica, lesão corporal de natureza leve, constrangimento ilegal, ameaça, pleito de absolvição, inviabilidade, autoria e materialidade devidamente comprovadas, condenação mantida, apelo conhecido e desprovido. 1. Réu condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, do artigo 146, combinado com o artigo 61, inciso 2, letras A e F do Código Penal, e do artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso 2, letra F do Código Penal em concurso material. A pena de 2 anos, 3 meses e 10 dias de detenção em regime aberto. 2. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos juntados aos autos, quais sejam o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito, as imagens do elevador do prédio onde a vítima residia, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. 3. No caso em apreço, vê-se que as palavras da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial, bem como pelas imagens da câmera de segurança do elevador do prédio da vítima. O exame de corpo de delito realizado na vítima confirma os fatos narrados na denúncia de que a vítima teria sido agredida pelo réu, apresentando lesões contusas diversas em face, pescoço, tronco e membros, compatíveis com a cronologia e instrumentos referidos, golpes com as mãos e chutes. 4. Destaque-se ainda por pertinente que, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância para o deslinde do feito, ainda mais quando apoiada por outras provas colhidas nos autos, o que ocorreu na hipótese. 5. Recurso conhecido e desprovido. É o voto, Excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia Soares. Com o relator, Excelência. Eu também ratifico o meu voto provisório,
acompanhando o voto do eminente relator. E assim proclamo o resultado por unanimidade. A primeira Câmara Criminal conheceu da apelação para julgá-la improvida nos termos do voto do relator. Não havendo mais processos a serem julgados, eu indago ao colegiado se há algum registro a fazer antes do término da sessão. Só quero agradecer à doutora Bruna a sua participação como assistente do Ministério Público. Muito obrigada. Queria agradecer também, doutora Magnólia. É muito prazeroso atuar como advogada de assistente de acusação. Me vejo muito, me identifico muito com a doutora. Realmente. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, Bruna. Obrigada, doutor. Muito bem. Desembargadora Silvia. Não tinha. Que divergência? O que eu estou querendo entender. A senhora se refere a um processo em que há uma acusação de homicídio e de violência doméstica. Vamos ver aqui. Bem lembrado, então. Vamos identificar aqui. Ah, tá. Tem um que é um agravo, eu me lembro, que eu venho não conhecendo no voto declarado. Certo, vamos checar. Vamos averiguar. Certo, então, doutora Larissa, é o processo apelação criminal. Bom, aqui consta tem 3. 14.406, dígito 46.2021. Aí tem 3 do roteiro? É o que tem seu nome aqui. É o item 3, o do homicídio, Ele é de relatoria da desembargadora Silvia e eu tenho um voto declarado nesse processo. Né? Tem um voto declarado. Eu mantenho a minha posição. Vamos só verificar aqui em que consiste, né? Que não está mais nem aparecendo aqui para mim esse voto declarado. Só assim. 46. Tem na conversa o voto declarado. Acho que é uma questão de entendimento. Só um instante. Só se for no chat, porque ele não está aparecendo aqui no sistema. Vamos ver. É sobre a questão do recurso da acusação em face da contrariedade das provas. Que eu venho entendendo que há provas, né? Que a prova, inclusive, foi o interrogatório do Miquel, que narrou toda a trajetória, que vinha 50 ou 60 km por hora. Não, isso aí foi o do... Isso aí foi julgado. Então, esse aqui é da semana passada. Aí, como
gente interrompeu a sessão, Teve um que foi tirado de... Perfeito. Esse processo, bem lembrado, desembargadora Silvia, então, para a gente deixar muito claro, né, e evitar qualquer dúvida ou confusão, eu me refiro à apelação 14406, dígito 46.2021.8.06.0293. É uma apelação em razão de decisão do júri, que a desembargadora Silva entendeu que deve remeter a novo júri, né? Concedeu, julgou procedente o apelo, né? E eu apresentei um voto declarado, entendendo que havia provas, né, para no caso, a condenação, né? Mantendo, portanto, a decisão do júri. Aqui eu destaco só um trecho, onde eu digo: o cerne da controvérsia, sim, sem saber se os elementos de provas constantes nos folhos e sobre os quais se basearam os jurados, juízes naturais da causa, são válidos e suficientes para a prevalência do princípio da soberania dos vereditos. Aí eu venho dissecando aqui, na minha visão, no meu entendimento, há provas que sustentam a decisão do júri. É de se concluir, exceto por hipótese de flagrante nulidade procedimental, e não existe margem para a reforma da sentença lavrada sobre a sistemática do Tribunal do Júri. Cabe aos jurados a análise das questões de mérito envolvendo o fato apurado. Adentrando no mérito do apelo, sobreleva a destacar que o motivo do homicídio qualificado restou devidamente caracterizado nos folhos, considerando haver depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pelas diligências. Aí venho analisando a prova. Então, a minha divergência é nesse sentido, de ver que há provas para manter a condenação e a relatora entendeu de dar guarida ao apelo, né, determinando a realização de novo júri, a ausência de provas. Não é isso, Madura? E a desembargadora Lígia havia votado acompanhando a relatora e, nesse sentido, indago. Mantém o seu voto, pede vista. Pede vista. Muito bem. Então, o julgamento fica suspenso. 14.406, dígito 46.2021. Desembargadora Lígia, no sistema, ele consta como número 3, apelação criminal. E o outro é o 8, que se refere à medida contra a mulher, que é uma ação, salvo engano, uma ação, né? Era medida protetiva. Medida cautelar. E entrou com agravo de instrumento. E o meu voto declarado é dizendo que não cabe agravo de instrumento em matéria penal, né? Na mesma direção, ou seja, não vai acolher. Só que um pelo não conhecimento, o outro pelo improvimento. Isso. Aqui, Vossa Excelência conheceu e deu improvimento, e eu não conheci. Eu posto pelo não conhecimento. Agora, a minha pergunta é, por isso que eu estava querendo debater essa circunstância, em que todos, inclusive eu vendo com relação aos juizados aqui da capital, normalmente estão procedendo com apelação. Eles estão fazendo porque eles estão fechando com a medida protetiva, concedendo ou não. Grave, né? Eles estão fazendo como sentença, digamos assim. Então, que é para poder ensejar a apelação. Né? Mas em alguns casos, alguns juízes, que eles não chegam a fechar o processo. Aí, nesse caso, qual seria o instrumento? Às vezes eu recebo como agravo de instrumento? Recurso de distrito? Exatamente. Seria, pelo menos no campo do processo penal, o recurso cabível. Não, ele recebe, já fica a possibilidade. Mas ele subiu como agravo. Subiu como agravo, só que não tinha agravo no processo penal. Pois é, então a gente tem que ver essa modulação. Por isso que eu venho não conhecendo. Então, aqui eu vou aderir para o não conhecimento. Postar aqui. Então, votando o processo recurso de medida cautelar criminal de número 201.501,
dígito 78.2023.8.06.0091. A eminente relatora encampa os argumentos apresentados no voto declarado, no sentido de entender que o agravo de instrumento é descabido no processo penal e, por isso, não conhece da medida. Em matéria criminal, que não tem cabimento, né? Não, aqui a colar aparece, mas é justamente só na questão da violência contra a mulher. Somente nessa questão. Aí seria o recurso, como o desembargador Carneiro diz, né? A figura, se não for através de sentença, a decisão, né? Se for interlocutória, né? Mas assim, a maioria está fazendo como apelação, realmente. Para poder saber. Ok, desembargadora Lígia, como vota? Pelo não conhecimento ou pelo conhecimento e Pelo não improvimento? conhecimento. Então, proclamo o resultado, né, com relação a esse processo anunciado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso de medida cautelar criminal em face de não haver o agravo de instrumento no processo penal. Foram só esses dois, né, doutora? Só esses dois, né? Tem mais algum, doutora Larissa? Não, né? Sim, sim. Eu confesso que eu não tinha nem a lembrança, mas está aqui, realmente está aqui. Procede. O 3 e o 8. Mais algum registro a fazermos? Tão esperadas, ansiosamente esperadas. Muito bem, não havendo mais registro, né? Nossa saudação à doutora Magnólia, né, que está conosco esse mês, né? Seja bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda, como sempre. Né? Isso. Declaro. Só 20 dias. Agradecendo a Deus mais um dia de trabalho. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.